Oi, gente! Essa é a nossa primeira videoaula da disciplina de Biologia Celular e Molecular, solicitada pela professora Jaqueline Figueiredo. Somos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal IFBaiano. Nosso grupo ele é composto por Jucivânia, Juliana, Rayane, que sou eu, Raíssa, Rebeca, Rosiele e Samile. Nosso tema é centríolos, cílios e flagelos. Imagine que um órgão do corpo humano, ele nasce distorcido e se desenvolve num lugar errado do que o que era o habitual. Por exemplo, nasce no lado direito e era para ser no lado esquerdo. Então, isso é um problema causado nos cílios, porque os cílios têm essa função de acomodar os órgãos no devido lugar, né? Para se desenvolver ali corretamente. Mas o que são cílios? Os cílios, os centríolos e flagelos são estruturas constituídas por microtúbulos, que é um dos filamentos proteicos que formam o citoesqueleto. Os microtúbulos, formados ali, né, pela proteína tubalina, que forma o citoesqueleto, juntamente com mais duas estruturas, né, que são os filamentos intermediários e os microfilamentos, que vocês verão mais a seguir as meninas apresentando sobre cada um deles e as suas funções. Olá pessoal, meu nome é Juliana e eu vou dar continuidade aqui à nossa aula falando sobre os centríolos. Bom, como o Ra já falou aí, né, tanto os centríolos quanto os cílios e os flagelos são formados por microtúbulos, que é um filamento proteico do citoesqueleto, né? Os centríolos, eles são estruturas cilíndricas formadas por 9 trincas de microtúbulos. Como vocês podem ver aí na imagem, né, essas trincas são constituídas por 3 filamentos de microtúbulos. Então, 3 filamentos de microtúbulos irão constituir uma trinca e 9 trincas irão constituir essa estrutura cilíndrica, né, que são os centríolos. Os centríolos eles estão localizados no centrossomo, que é uma região ali central da célula, próxima ao núcleo, uma região cheia de filamentos proteicos. Eles estão sempre dispostos nessa região, como vocês podem ver aí na imagem 2, aos pares e sempre perpendiculares um ao outro. Os centríolos só apresentam em células eucariontes, ou seja, células que têm um núcleo delimitados por membrana. Por exemplo, os fungos, que é um ser que tem células procariontes, não apresentam centríolos. Porém, eles não apresentam em todas as células eucariontes, né? Os vegetais superiores, que são as gimnospermas e angiospermas, que são plantas que têm frutos e sementes, né, não apresentam centríolos. Já os vegetais inferiores, que são os briófitas e pteridófitas, apresentam os centríolos. Os centríolos eles têm duas principais funções. Uma delas é constituir o fuso aromático durante o mecanismo de divisão celular, né? Então, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, uma imagem da mitose, que é um processo de divisão celular, né? E os centríolos são os roxinhos. Então, no período que antecede a divisão celular, os centríolos eles vão se autoduplicar e migrar para os polos das células, né? Vão constituir as fibras de fuso. Essas fibras de fuso vão parear os cromossomos no centro da célula. E aí, essas fibras vão se encurtar, separando as cromátides irmãs. E assim irá ocorrer, né, a divisão celular. Então, eles têm uma função mesmo de mediar a divisão celular. Outra função dos centríolos também é a função de formar os cílios e os flagelos, que são estruturas que as meninas vão falar mais à frente sobre, né? É isso, muito obrigada. Olá, gente, eu vou falar um pouco sobre cílios. Então, cílios são estruturas semelhantes a pelos que se estendem sobre a superfície de alguma célula eucariótica. A função desempenhada pelos cílios e os flagelos é basicamente locomotora. Há exemplos dos organismos unicelulares protistas e espermatozoides. Os cílios também, eles estão presentes em tecidos do trato respiratório, como por exemplo na tranqueia, onde realizam função de defesa, que no caso é a retenção e eliminação
de partículas e micro-organismos, como, por exemplo, a poeira. Os cílios também é uma organela encontrada em células eucarióticas, ou seja, elas possuem núcleo. Eles são protuberâncias finais que projetam um corpo celular muito maior. Eles são estruturas idênticas aos flagelos. Geralmente usa-se o termo cílios nos casos em que eles são numerosos e curtos. O ser humano e outros mamíferos têm células ciliadas no revestimento interno da tranqueia e brônquios, que servem para reter muco e poeira que poderiam prejudicar os pulmões, e também nos ovidutos, onde eles ajudam o óvulo a mover-se do ovário para o útero. E ele também tem como função mover fluidos sobre as células ou mover as células sobre os fluidos, a fim de capturar alimento ou locomover-se e limpar as vias respiratórias. Dando continuidade à fala de Samir, né, a respeito dos cílios, os cílios eles podem ser encontrados em diversas partes, né, dos seres. Porém, existe aquelas exceções, como exemplo dos animais. São muitos animais que possuem, né, os cílios. Porém, com exceção dos artrópodes e dos nematóides, eles não possuem. Como, por exemplo, a aranha, né, as lombrigas, vermes, enfim. Eles acabam não possuindo. As plantas, é raro encontrar cílios nelas. Porém, tem uma espéciezinha específica, que são as cicadáceas, elas possuem. É uma espécie bem parecida com a palmeira, né? Tem as suas folhas repartidas, bem fininha, e que tem como se fosse uma pinha no centro, né? Os protozoários também, eles possuem, e aqueles que possuem é chamado de filociliópora, ou ciliados, né? São até mais rápidos que os flagelados, por conta do cílio, né? Devido à sua movimentação, principalmente na questão da água. E nós, seres humanos, né? E os mamíferos, esses cílios eles vão ser encontrados no sistema respiratório, na traqueia e nos brônquios, onde esses cílios é como se fosse um limpador. Ele está ali como função de limpar todas as impurezas de poeira que tentam entrar para os pulmões, só que ele não deixa, né, devido às suas ondas, os seus movimentos em forma de onda, que faz com que ele limpe todas as impurezas, né, e não deixe acometer alguma complicação nos pulmões. Como mostra, né, nessa imagem aí do bonequinho com os cílios, né, na traqueia. Os cílios, eles têm essa função. Graças a ele, né? Acho que não daria sem ele. E assim, os cílios, eles podem ser classificados como móveis ou não móveis. Os móveis eu acabei de falar, né? Os móveis têm essa função de ter um movimento ondulatório que gera o deslocamento, né, de vários fluidos. Como eu havia falado, ele é encontrado na superfície das células epiteliais, do trato respiratório e do trato reprodutor também. Já os cílios não móveis, como o próprio nome diz, eles não são móveis. Eles podem ser chamados de cílios primários. Porém, né, eles não possuem a habilidade de se mover e funcionam mais como uma antena, né, igual aquelas antenas de celular. Eles não geram movimento, eles apenas regulam a sinalização e mantêm a homeostase da célula. Eles são mais encontrados na célula do epitélio tubular dos rins, como também dos fotorreceptores da retina. Como a imagem mostra, né, os cílios e flagelos eles são bem parecidos quanto à sua estrutura. Né, ambos são cilíndricos, exteriores às células e cobertos por membranas plasmáticas. Porém, internamente, como mostra a imagem, cada cílio ou flagelo, ele é constituído por um conjunto de 9 pares de microtúbulos, né, e periféricos de tubulina, onde circuncidando, né, um par de microtúbulo central. Como mostra a imagem, né, são 9 pares de microtúbulos ao redor e com um par de microtúbulo no centro. É assim que se forma a sua estrutura. E essa estrutura é chamada de 9+2. Enfim, é isso, espero que tenha entendido. Olá, meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre flagelados. Mas, o que são flagelos? Flagelos são fios. São filamentos finos e compridos que se estendem por todo o corpo do organismo. Eles são constituídos de protoplasma, que se estende do organismo até o final de sua cauda. Tipos. Os flagelos são constituídos por 3 principais tipos, que são os bacterianos, os arqueanos e os eucarióticos. Função. Sua principal função para o organismo é a de movimentação. Ele serve como uma cauda, então a principal função dele é a locomotora.
Exemplos. Alguns exemplos de flagelados são os protozoários, as bactérias, as algas euglenófitas, as esponjas e os gametas móveis, como o espermatozoide. E aqui alguns exemplos de protozoários flagelados. Aqui tem 2 exemplos, que é a Giardia intestinalis, giardíase, e a Leishmania sp, a leishmaniose. Alguns desses flagelados, que são protozoários, também são parasitas, humanos inclusive, e podem causar doenças. Outros exemplos são o Trypanosoma cruzi, que é o parasita que causa doença de Chagas, e o Trichomosomas vaginalis, que causa a tricomoníase, uma doença vaginal feminina. E mais outros exemplos aqui, como as algas euglenófitas e os gametas móveis, o espermatozoide, onde o flagelo tem função primordial para o movimento desse organismo. E esse foi um breve resumo do que são os flagelos. Oi, meu nome é Rebeca e dando continuidade ao assunto, a gente viu que já foi explicado pelas meninas que a célula vai ser uma unidade complexa formada por várias estruturas que garantem a sobrevivência desses organismos. Então a gente viu o quão abrangente e o quão importante é o estudo dessas células dentro desse campo. Para se movimentar e capturar alguns alimentos, por exemplo, algumas células elas vão contar com a presença desses flagelos. Então, esses flagelos vão ser estruturas eficientes constituídas a partir de microtúbulos e de eína, que é um tipo de proteína. Os flagelos, como já foi explicado por Raíssa, e trazendo um breve resumo para que a gente possa refrescar a memória e entender um pouco sobre a movimentação flagelar, são filamentos finos formados por microtúbulos na sua porção central que permitem que a célula nade por meio líquidos. Então, basicamente, agora, como é essa movimentação flagelar? A movimentação dos flagelos é conseguida graças ao mecanismo que se desencadeia o deslizamento dos microtúbulos. Então, basicamente, a gente vai ter um par de microtúbulos, ele vai passar para o outro, movendo-se para que haja essa contração. Esse deslizamento é conseguido graças às ligações de proteínas que unem os pares dos microtúbulos. Então, basicamente, sua movimentação vai ser em forma ondulatória em um formato de S. Olá, eu vou dar continuidade aqui à nossa apresentação sobre cílios e flagelos. Tem uma doença relacionada aos cílios imóveis, né, que é a síndrome de Cartagena. Nessa doença, o indivíduo sofre, além de outras complicações, ele sofre com bronquite, com sinusite crônica e também estéril, né? A observação dos cílios e flagelos desses indivíduos, quando eles são observados ao microscópio eletrônico, é percebido a ausência de uma substância chamada dineína, né? Ou de outras proteínas associadas aos microtúbulos dessas organelas. Assim, todos os cílios e flagelos desses pacientes, eles não possuem nenhuma movimentação, ou seja, eles são imóveis, gerando sintomas descritos, como por exemplo, não há batimento ciliar, né, no trato respiratório, tem o acúmulo de muco nos pulmões e também nas cavidades nasais. E os espermatozoides, eles não têm movimento, levando assim o homem a se tornar estéril, né, nesse caso. Eu havia trazido um vídeo que falava um pouquinho mais da síndrome de Cartagena, só que a nossa apresentação ela não será mais presencial, então ficou meio que impossível de colocar o vídeo. Mas ele falava basicamente dessas complicações causadas, né, por essa síndrome. E para concluir, né, a gente observa que nos slides anteriores foram falados que os cílios e os flagelos são estruturas motoras de protozoários e tipos celulares como espermatozoides e epitélios ciliados, que conjugam em sua estrutura os microtúbulos e as proteínas acessórias, estruturais e motoras. Então, assim, percebe-se a importância, né, dos cílios e flagelos e de suas estruturas, né, percebe-se também o quanto que é importante a questão da movimentação correta, né, dos cílios, para que não se desenvolva nenhuma dificuldade e não ocorra essa síndrome, que é também chamada síndrome de Cartagena. No mais, é só isso.